A paz dos seus irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson e é sempre bom ter você conosco aqui na nossa Escola Bíblica Online. E nós estamos aqui na nossa lição de número 9. Olha só, nós já estamos aí nos preparando para o último mês desse trimestre, certo? Que é o mês de dezembro. E nós vamos falar nessa aula sobre a igreja e o sustento missionário, tá? Lembrando que nós já estamos aí há pelo menos 3 lições falando sobre esse tema do sustento missionário. Nós fizemos uma divisão aí para ficar fácil o entendimento. Na nossa da aula 1 à aula 5, nós fizemos uma introdução e nós falamos sobre a teoria das missões. Na aula de número 2, num segundo bloco, certo? Que vai da lição 6 até a lição 9, nós estamos falando sobre a prática do sustento e o apoio missionário. Na lição 10, 11, 12 e 13, nós vamos falar o objetivo e o desafio das missões. E na lição de número 14, nós vamos falar sobre a missões e a volta de Jesus. Tá? Então, nós já passamos o primeiro bloco e nós estamos encerrando hoje o segundo bloco, que nós vamos falar desta prática, certo? Do sustento missionário na prática. O nosso textual, ele diz assim: e o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. E a verdade prática, que é uma explicação e uma aplicação do nosso textual, diz assim: o sustento missionário é um investimento espiritual que Deus acredita na conta dos doadores. Eu gosto muito dessa ideia, certo? Eu gosto muito dessa ideia e nós vamos falar mais dela no tópico de número 2, certo? Nós vamos detalhar essa ideia de Deus acreditando o sustento na vida daqueles que são mantenedores da obra de Deus, certo? Então nós vamos falar melhor disso. Mas nós precisamos entender por que a carta aos Filipenses ela é tão especial nessa ideia de missão, sendo que todas elas, Corinto, Éfeso, Colosso, Tessalônica, todas elas foram frutos de uma obra missionária. Tá? Quando você olha para Filipo, certo? Filipo é uma cidade muito importante naquela época, tá? É uma das províncias romanas. E Filipo, ela nasce não somente da vontade de Paulo evangelizar, mas ela nasce exatamente da vontade de Deus que ela seja evangelizada. Por quê? Porque Paulo tinha uma destinação. Paulo iria para a Ásia. Mas no capítulo 16 de Atos, ele tem um sonho, e neste sonho um varão macedônico aparece para eles, atravessa a Macedônia e ajuda-nos. Ou seja, era um chamado para que as missões fossem feitas naquele território, começasse por ali. Paulo depois vai alcançar a Ásia, mas a princípio ele chega ali. E a primeira cidade que ele vai passar é a cidade de Filipo, certo? É a cidade de Filipo. E é interessante que quando Paulo chega em Filipo, e ele vai percorrer a cidade, vai conhecer a cidade, a princípio ele não encontra uma sinagoga. Por quê? Vamos usar um recurso aí do pastor Orlando Boyer, certo? Quando Paulo chega em Filipo, ele anda, não encontra uma sinagoga, porque uma sinagoga, para ela ser constituída, ela depende de 12 homens, certo? Para que possa se formar o conjunto da sinagoga, e provavelmente não havia 12 homens judeus ali. E ele vai para a beira do rio, certo? Por quê? Era um costume, um lugar de oração, tá? E quando ele chega lá, ele vai encontrar algumas pessoas e ele vai encontrar também uma mulher por nome de Lídia, que quando Paulo prega o evangelho, esta mulher toma a sua decisão por Cristo. Então, a partir daquele rio, a partir da decisão de Lídia, começa o evangelho em Filipo, tá? Então, ele começa evangelizando Lídia, daí ele encontra aquela moça que tinha o espírito de adivinhação,
ele ora, repreende o demônio, expulsa o demônio da vida daquela moça, daí toda a história dele ser preso, acorrentado, né, o terremoto, e temos o milagre da salvação do carcereiro. Então veja bem, 3 pontos importantes, 3 decisões que nós encontramos ali em Atos 16, ali em Filipe. Conversão de Lídia, libertação da moça e a conversão do carcereiro. Então veja bem que a obra ali em Filipe, ela é completa. O evangelho chega ali a todas as classes sociais, a todas as pessoas. Chega a uma mulher comerciante, chega a uma mulher que estava sendo escravizada pelo demônio e pelos seus senhores, chega ao carcereiro, né, que ele era representante do serviço público, representante do império. Então, quando o evangelho ele começa ali em Filipe, a obra de Deus ela começa com revelação, certo? Começa com uma revelação do Senhor, salvação, libertação, prisão, terremoto. A obra realizada ali, ela é grande, tá? E o que acontece? Isso, com certeza, vai mexer no coração daqueles que vão sendo evangelizados. Com certeza, Lídia continuou evangelizando, aquela moça contou o seu testemunho, o carcereiro, ele pôde contar como o Senhor o alcançou, tá? Então nós temos aí muitas informações dentro da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. E isto se torna a carta aos Filipenses uma carta muito impactante, porque ela tem 2 temas muito especiais. Primeiro é a cristologia, né? A cristologia ali dentro da carta aos Filipenses, que ela é muito clara, ela é muito nítida, ela é uma cristologia muito viva. E o segundo ponto está ligado exatamente à expressão de alegria. Porque quando Paulo escreve aos Filipenses, ele escreve relatando as suas dores, seus problemas, as suas dificuldades no ministério, mas também ele escreve falando da sua alegria por tudo aquilo que ele tem passado. Então a carta de Paulo aos Filipenses, ela traz esta cristologia, mas também traz um relato missionário. Então, primeiro ponto, fala de Cristo. Segundo ponto, fala da obra que Cristo deixou para nós fazermos, que é a obra das missões. Então, a carta aos Filipenses, certo, foi escrita por Paulo, provavelmente na sua primeira prisão em Roma, tá? E vai falar exatamente do carinho que esse apóstolo tem por esta igreja tão importante dentro da sua região, tá? Mas também da lembrança que esta igreja tem dele, certo? Não somente orando por ele, mas contribuindo com o seu ministério. Porque nós vamos ver no último tópico desta lição que quando ele está em Corinto, ele está evangelizando em Corinto, os irmãos de Corinto não são muito favoráveis, né? Favoráveis a auxílio financeiro ao missionário. Então é muito importante nós lermos isso, nós termos estas considerações, para aí nós termos aí um ponto de partida para a nossa lição. Tudo isso está aqui nesse material. Ó, e toda aula eu escrevo um PDF, um material, onde eu baseio as minhas lições para ajudar você a montar a sua aula. Veja bem, esse PDF é a minha aula, para ajudar você a montar a sua aula, tá bom? Nós vamos nos ajudando e crescendo no reino de Deus. Outra coisa, quer adquirir? Aqui embaixo tem um link, certo? Aqui embaixo tem um link do WhatsApp. Você entra no nosso grupo do WhatsApp. Nesse grupo eu compartilho com você esse material e outros materiais. Todo dia tem um cardzinho, tem um bannerzinho da nossa leitura diária para você compartilhar com seus alunos, ajudá-los a crescer no reino de Deus. Vamos lá? A introdução da nossa revista, da nossa lição, pastor Wagner Gabi vai dizer assim: o propósito desta lição é estudar
de maneira bem específica a respeito do sustento financeiro da obra missionária no cenário atual. Iniciamos o nosso estudo a partir da porção bíblica de Filipenses capítulo 4, versículos de 10 a 20. Em seguida, destacamos alguns princípios básicos à luz de Filipenses e, finalmente, faremos uma comparação entre o entendimento da igreja de Corinto e da igreja de Filipos a respeito da consciência do sustento missionário. Enfatizamos a importância de reconhecer o sustento missionário, enfatizando a importância de reconhecer o sustento financeiro da obra missionária como um dever dos membros da igreja local, que tenhamos o perfeito entendimento de que investir financeiramente na obra missionária é ajuntar tesouros no céu, tá? Então, o nosso primeiro tópico diz assim: a igreja de Filipe e o sustento missionário. Então, o que nós precisamos entender? Que a igreja de Filipe, ela é um modelo de generosidade, um modelo de dedicação, de voluntariedade ao reino de Deus. Paulo vai deixar bem claro que ele recebeu de Filipe mais do que ele era necessário para ele. E isso alegrou o coração dele de tal maneira que no capítulo 4, versículo 16 e 18, ele vai comparar a oferta dos filipenses com o sacrifício de aroma suave, certo? Nós temos dois exemplos ali, o exemplo de Abel, o exemplo de Noé. Abel em Gênesis 4:4, Noé, Gênesis 8:20 a 21, certo? Falando exatamente desse sustento, esse sustento que ele recebe. E para ele não recebe dinheiro simplesmente. Ele recebe amor, ele recebe graça, ele recebe aquela oferta como sendo uma oração e incentivo para que ele vá adiante, tá? Então, é muito importante compreender que os nossos irmãos estão ali lutando, pelejando, pregando o evangelho para quê? Para ganhar vidas para o reino de Deus. E todas as vezes, irmãos, que eu envio a minha oferta, que eu envio uma carta, mando uma mensagem que nós estamos orando pelo missionário, nós estamos fortalecendo, né? Nós estamos fortalecendo esse missionário, dizendo, pode continuar, nós estamos aqui segurando a ponta da corda, né? Nós percebemos que os crentes de Filipe, eles compreendiam de forma plena, completa, a importância da contribuição financeira em favor da obra missionária, tá? Por quê? Porque nós não estamos lá, mas através deles, através das nossas ofertas, eles trabalham e nós trabalhamos também. Então é muito importante compreender isto, certo? Ter essa ideia, né? A igreja de Filipe sabia, né, que eles estavam trabalhando, ganhando almas para o reino de Deus e que não podia ficar preocupado com outra coisa, porque o missionário, ele tem que ter como foco pregar o evangelho do reino, tá? Por exemplo, eu sou um pastor setorial, tá? Eu evangelizo, faço visitas. Mas, além disso, eu tenho que me preocupar com o bom andamento de mais 4 igrejas, certo? Além da igreja que eu cuido, eu tenho mais 3. Então, eu me preocupo com toda a parte administrativa, a parte financeira, organização, obreiros, qual obreiro coloca ali, o que é necessário, o que não é necessário fazer em determinada igreja, tá? Então, esse é o meu foco. Eu sou um pastor setorial, eu tenho várias igrejas. O missionário, ele tem que ter como único objetivo pregar o reino de Deus. Ele não tem que ficar preocupado em organização da igreja A, B ou C. Ele cuida da onde ele está, certo? Lógico, necessidade, construção, reforma, ampliação, certo? Mas dali, por quê? Porque o tempo e a energia dele deve estar em pregar o evangelho, tá? Isto faz que o obreiro chegue mais longe e fique menos pesado para ele, fique mais leve para ele, porque ele sabe que o sustento chega para quê? Para que ele ganhe
almas no reino de Deus, tá? O nosso segundo tópico diz assim: princípios básicos do sustento missionário pela igreja. Nós, como igreja, a Assembleia de Deus, nós enviamos missionários, certo? E mantemos esse missionário financeiramente até que a obra comece a andar sozinha, que ele tenha condições, tá? Então, é através das contribuições dos irmãos, é através da ajuda financeira, de votos, cantinas, bazares, mas principalmente de irmãos que voluntariamente entregam as suas ofertas, tá? E eu elenquei aqui 6 pontos, 6 princípios espirituais em relação à obra e o nosso ofertar. Primeiro, a contribuição missionária é individual, certo? Cada um contribui, segundo Coríntios 9:7. Segundo, a contribuição missionária, ela é voluntária. Em 2 Coríntios 9:7 diz assim: como cada um propôs no seu coração. Ou seja, você faz a sua parte, mas você não faz segundo uma ordem, tem que dar tanto. Não, é aquilo que está no seu coração. Nós temos irmãos que ajudam com R$ 1, outros sustentam um missionário sozinhos. Ou seja, é cada um sobre aquilo que pode. Muitas vezes nós falamos, né, de contribuir segundo as suas riquezas. Veja bem, você chega para um empresário, um multimilionário, e ele chega, uma criança perto, ele dá R$ 1. Ele deu a sua riqueza, ele tem algo, deu algo da sua riqueza, ele deu R$ 1, certo? Só que em outro momento, ele faz uma doação de R$ 20 mil. R$ 20 mil. Aí ele doou segundo a sua riqueza, tá? Ele doou segundo aquilo da capacidade dele. Nós temos irmãos que são aposentados, que ganham salário mínimo, eles ajudam com aquilo que eles podem, ou seja, é a proporcionalidade, tá? Por quê? Porque a nossa contribuição, que é o meu segundo ponto, a contribuição missionária, ela envolve sentimento, alegria. Você tem que dar com alegria, com esperança. O quarto ponto é que a contribuição missionária, ela é sistemática. Quando que eles recolhiam essas ofertas? No primeiro dia da semana, certo? No primeiro dia da semana, eles entregavam os seus dízimos e as suas ofertas. Quinto, a contribuição missionária, ela é proporcional. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 8. Põe à parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade. Não é conforme o irmão fulano, o beltrano ou o mociclano. Porque você, às vezes, ganha um salário mínimo e você quer fazer uma doação de R$ 1.000. Nada te impede. Mas você precisa entender que tem que ser segundo a sua prosperidade, aquilo que você pode. E o sexto, o investimento material resulta em bênção espiritual. 1 Coríntios 9:11, tá? Então, quando nós falamos de contribuição, quando nós falamos de princípios bíblicos para a contribuição, nós precisamos entender isso, certo? E aqui eu vou trazer mais, eu sou o homem dos pontos, né? Eu vou trazer aqui mais 5 pontos para você entender. Primeiro, a contribuição para o sustento missionário é uma atribuição da igreja local. Nós mandamos, nós sustentamos, certo? Nós, como Igreja Assembleia de Deus, nós temos essa noção, certo? Que nós temos a obrigação de sustentar, apoiar e manter os nossos missionários, certo? Segundo, é um compromisso da igreja, não é... Veja bem, você mandar o missionário é voluntário, você pode mandar ou não mandar. Agora, a partir do momento que você mandou o missionário, que o missionário foi, é um compromisso. Por quê? Porque ele deixa emprego, deixa família, ele deixa seu estado, muitas vezes o seu país, e ele vai representar você, vai representar a sua igreja.
Não, ele não está indo somente porque ele tem uma chamada. Ele está indo porque tem uma chamada. E ele está indo porque eu disse, você disse que iríamos manter ele. Então é muito importante compreendermos isso, que é um compromisso da igreja. E o terceiro ponto vai nos dizer assim: Deus quer a salvação de todos os povos. E como nós vamos alcançar todos os povos? Deixa eu perguntar para você. Quantas cidades você já saiu evangelizar? Não estou falando nem pregar nem cantar. Estou falando evangelizar. Quantas cidades você já evangelizou? Parou e pensou? O missionário, ele está indo aonde você não vai. Países, estados, cidades, nações, distritos que você não pode ir. Então, a ideia é exatamente isso. Eles vão aonde nós não podemos ir. O nosso quarto ponto diz assim: Deus tem pessoas específicas para enviar. A nossa responsabilidade com o sustento missionário está em entender que todos têm o chamado para pregar, certo? Mateus 28, 18, 19, Marcos capítulo 16, versículo 15, todos nós temos a chamada para pregar. Mas nem todos têm a chamada para viver esse ministério missionário, certo? Deixar tudo. Eu conheci pessoas que entenderam que tinham esse chamado, foram para o campo missionário, mas não suportaram a missão. E essa é a palavra, não suportaram a missão. E voltaram tristes, voltaram decepcionados, tá? Então compreenda, todos nós precisamos e temos que o compromisso de enviar pessoas chamadas, escolhidas, a exemplo de Atos capítulo 13, versículos de 1 a 3. E o quinto ponto é a bênção do Senhor em favor dos que contribuem pela obra missionária. Irmãos, a obra missionária, ela é extremamente necessária e carente de pessoas compromissadas, tá? Tem muita gente, como eu já falei em outros vídeos, eu já vi muita gente falando que vai sustentar primeiro, segundo, terceiro mês, depois acaba. A obra missionária, ela só acaba quando o missionário volta, certo? Quando ele volta para viver na sua terra de novo, tá? Então nós precisamos compreender isso. O sustento missionário, esta obra missionária, esses princípios básicos do sustento missionário pela igreja precisam ser aplicados e precisam estar vivendo, né, no nosso meio, tá? Nós não podemos, irmãos, nós não podemos dizer que vamos enviar e sustentar quando na verdade nós só vamos ajudar por um pouco de tempo. Aí nós entramos no tópico 3. E o tópico 3 assim, aprendendo a investir na obra missionária, tá? A igreja de Filipe era uma igreja missionária, o coração ardia por missões, ela contribuía por missões. Em contrapartida, a igreja de Corinto não tinha essa mesma visão, certo? Era uma igreja espiritual, era uma igreja avivada, era uma igreja com palavra, mas a igreja de Corinto não tinha, certo? Esse ardor de investir em missões, de tal maneira que Paulo ele vai trabalhar, certo? Com contendas. E como nós falamos anteriormente, isso tira um pouco do tempo do missionário. Ele precisa focar em 2 pontos: comprar, fazer, vender, receber, né? Então, isso tira um pouco da energia do missionário. E quando nós enviamos o missionário, nós precisamos compreender, ele vai chegar num país estranho, cultura estranha, certo? Mesmo que seja aqui dentro, mas a cultura é estranha, o país estranho. E ele precisa fazer o quê? Ele precisa viver dentro daquele ambiente. Então, o sustento missionário tem que ser suficiente para que ele possa gozar de uma boa vida, uma vida tranquila, que ele possa criar os seus filhos, vestir eles, seus filhos, sua esposa, ter um bom atendimento de saúde, tá? Então é importante isso.
E Paulo, quando escreve aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 17, ele vai dizer que o Senhor vai fazer o quê? O Senhor vai aumentar o crédito, certo? Crédito no banco, não. O crédito espiritual. Mas esse crédito, esta bondade pelo reino, faz com que o Senhor envie sustento, que o Senhor envie recompensas para aqueles que trabalham e sustentam a obra do Senhor. Nosso dever é contribuir, certo? Simplesmente para pagar o que o Senhor fez por nós. O Senhor nos salvou, nós vamos lá e fazemos a obra, se não indo, mas contribuindo e orando, tá? Para sustentar aqueles que estão lá. Mas em contrapartida, esse Deus amoroso que olha o que nós fazemos pela sua obra, ele envia sobre nós, olha só, ele envia sobre nós recursos, bênçãos, sustento para nós vivermos bem e também ajudarmos os missionários, tá? Então, irmãos, é muito importante nós compreendermos que é obrigação da igreja, é obrigação de todo crente, olha só, obrigação de todo crente manter a obra de Deus, tá? Se você ainda não sustenta missionário, faça o propósito com o Senhor e eu tenho certeza que o Senhor vai abençoar a sua vida, tá bom? Deus te abençoe, até a nossa próxima aula, em o nome de Jesus.